Graça e paz, queridos, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana. E hoje eu estou aqui e vou trazer um conteúdo um pouco diferente. Não vai ser um vídeo tão curto, mas é um assunto muito importante, uma das doutrinas mais importantes do cristianismo que está sendo pouco divulgado, está sendo pouco pregado, está sendo pouco proclamado, que é a volta de Jesus Cristo. Hoje em dia, você entra na internet e você vê várias pessoas falando da volta de Jesus, mas mais no sentido de debates, no sentido de um defendendo a posição, outro defendendo outra posição. Se Jesus Cristo vai voltar antes, durante ou depois da grande tribulação, do milênio, de não sei o quê, vários assuntos que no meio acadêmico é legal você estudar isso, você debater. Mas para pessoas comuns, como eu e você, que não entendem quase nada disso, nós devemos nos ater aos princípios fundamentais a respeito desse assunto. E eu trouxe aqui uma pequena aula, alguns slides para você entender como funciona a volta de Jesus. Então, primeiramente, vamos ver aqui a volta de Jesus, porque este Senhor descerá do céu com alarido. Está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Muito bem, aqui ó. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o objetivo dessa aula, queridos, é entender o que a Bíblia ensina sobre a volta de Jesus à luz da fé protestante, a fé evangélica. Primeiramente, por que eu coloquei aqui fé protestante? Porque existem outras religiões, como o catolicismo e o espiritismo, que também falam a respeito da volta de Jesus, mas numa perspectiva bem diferente da nossa. Então, por isso que eu coloquei fé protestante. E quando nós entendemos o objetivo, o que é que a Bíblia diz a respeito da volta de Jesus, eu espero que isso desperte em você, primeiramente, vigilância. Que você vigie em todo o tempo, sempre estando atento aos acontecimentos. Não precisa ficar com medo, porque Jesus Cristo, Ele nos protege, Ele nos ajudará. Então nós não devemos ficar com medo porque o governo A tá fazendo guerra com o governo B, porque está acontecendo várias coisas ao redor do mundo, terremotos e sabe, nada de desespero. Quem crê em Cristo Jesus não fica desesperado, não está desamparado. Então que isso também desperte em você uma esperança de um mundo vindouro, de um futuro melhor. Nesse futuro não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem maldade, nem pecado. Não haverá nada de ruim nesse novo mundo que nós viveremos com Cristo. E que também desperte em você um compromisso com a missão. Que missão é essa? Missão de anunciar o evangelho para as pessoas. Anunciar de que Cristo virá, de que Cristo morreu na cruz do Calvário para redimir a humanidade que havia virado as costas para Deus. Agora, por meio do sangue de Cristo, por meio na fé no Filho de Deus, nós temos a remissão dos nossos pecados, a redenção. Nós temos agora motivos para nos alegrar em saber que não somos mais inimigos de Deus, agora somos filhos por intermédio de Jesus Cristo. Então, primeiramente, a promessa da volta de Jesus. Jesus Cristo, lá em João, capítulo 14, dos versos 1 e 3, João 14. Olha só que palavra maravilhosa. Então, Jesus Cristo diz assim para nós: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele fala quando eu for, e ele foi para os céus.
E ele preparou o lugar. Então Jesus Cristo fala: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus Cristo falando: para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus Cristo prometeu que ele viria outra vez. E isso é confirmado no mundo espiritual, porque em Atos, olha só que interessante, Atos capítulo 1, versículo 11, os anjos, então Jesus Cristo subiu aos céus, os seus discípulos estavam vendo Jesus Cristo subir, e a Bíblia diz que apareceu dois varões, acho que é varões que falam, dois varões, os quais lhes disseram: homens galileus. Deixa eu ver aqui, peraí. Estando os olhos fitos, quanto eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. Dois homens vestidos de branco. Aos quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido nos céus, recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o viste ir. Então os anjos estão testemunhando que Jesus Cristo voltará outra vez. E em Tito também, capítulo 2, versículo 3, mostra que a igreja primitiva ansiava pela volta de Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo prometeu, os anjos confirmaram essa promessa da volta e a igreja, ela vivia com esperança. E a esperança da volta de Cristo sustenta a nossa fé. Você vive com esperança nisso? Ou você vive somente com esperança das coisas desta terra? Só vive pro aqui e agora. Você não tem essa mentalidade de eternidade, de céu, de Jesus Cristo vir outra vez. A Bíblia fala que aqueles que esperam em Cristo somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Então nós devemos esperar em Cristo para viver com Ele eternamente, sempre tendo em mente de que existe uma vida além dessa vida, um mundo além desse mundo. E esse mundo é eterno. E de que esse mundo, a presença do nosso Deus é gloriosa, é poderosa, e nós devemos desejar estar com Ele nesse lugar, nesse novo mundo. E aqui fala, sinais que antecedem a volta de Cristo. Mateus 24, leiam Mateus 24, queridos, e vocês vão se surpreender quando vocês verem a descrição que Jesus Cristo deu das coisas que antecederiam a sua volta. É o que está acontecendo hoje. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, tudo que nós vemos hoje. Falsos profetas. Entra nas redes sociais, qualquer uma que for, e você vai ver tantos profetas pregando evangelho de prosperidade, evangelho coach, falando que você é o ponto fraco de Deus, não pregam mais sobre pecado, sobre arrependimento, sobre fé, não creem mais que a Bíblia é a palavra infalível de Deus, inerrante, a palavra suficiente. Agora a Bíblia, ela é como se fosse só algo para dar base nas heresias, nas besteiras que muitos profetas estão falando. A Bíblia não mais conduz essas pessoas, não mais rege, não mais indica o caminho da salvação para essas pessoas. Elas criaram seu próprio Deus, elas criaram seu próprio evangelho, elas agora estão adorando um falso Cristo, que não é o Cristo das Sagradas Escrituras. É só olhar na internet, você vai ver tanto de coisa de maluco que estão pregando por aí. Então fala que o amor esfriará, pai contra filho, filho contra pai, não há empatia, não haverá empatia. E o evangelho também será pregado a todas as nações. Isso tudo está descrito lá em Mateus 24, tá? Podem ler, eu aconselho que vocês leiam Mateus 24. E então o evangelho será pregado para todas as nações e Jesus Cristo disse, e então virá o fim, mas aquele que perseverar, esse será salvo. Então nós devemos ter discernimento dos tempos,
Sempre ficar atento aos acontecimentos, mas sem medo, porque o nosso foco está em Cristo. E nada do que acontece nesse mundo abala o nosso Deus. O nosso Deus tem todo o poder. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Foca a sua vida em Cristo, seus pensamentos em Cristo, as suas atitudes em Cristo, e você será feliz. E como Jesus voltará? Primeiramente, queridos, Jesus voltará visivelmente, como diz Apocalipse 1:7. Apocalipse 1, versículo 7. Que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Jesus Cristo virá visivelmente. Todas as pessoas verão a Cristo. E também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, diz que ele virá repentinamente. E diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Virá em um momento em que a humanidade menos espera, que a humanidade já não estará mais com essa sensação da volta de Cristo, porque já nos dias dos discípulos havia ali um certo questionamento a respeito da volta de Jesus. Estão prometendo, Jesus Cristo promete, nunca vem, cadê esse Cristo? E hoje em dia também tem pessoas que falam assim: já passou 2000 anos, esse Jesus não voltou, vocês são tudo louco, tudo doido, né? Fica acreditando nesse conto da carochinha e não sei o que. Tem pessoas que escarnecem porque e não sabem que a Bíblia fala que ele virá como ladrão. É no momento que você menos espera, no momento que você menos está atento, é o dia em que o Senhor virá, ou melhor, nós devemos estar atentos, mas será num momento em que o mundo não estará atento, mas os filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus, estarão sim atentos e vigilantes, remindo os tempos, tendo discernimento dos acontecimentos e sabendo que está próximo o dia do Senhor. E também em Mateus 24:30 fala que ele virá com poder e glória. Mateus 24:30. Pois bem, Mateus 24, vamos lá, Mateus 24:30. E diz assim: então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso aqui será algo indescritível, não há como nós tentarmos descrever esse evento, porque será algo algo único que acontecerá na história da humanidade. E a volta de Jesus será um evento real, público e glorioso. É um momento em que todo cristão deve desejar, queridos. Pois bem, o que acontecerá na volta? Primeiramente, a volta de Jesus Cristo fará com que aqueles que morreram sejam ressuscitados, como dizem em 1 Tessalonicenses 4:16. Eu vou colocar aqui para vocês, 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com voz de trombeta, e os que morreram em Cristo, veja bem, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aquelas pessoas que já morreram, né, em Cristo, ressuscitarão primeiro. E o versículo seguinte diz que depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui fala sempre. Vou pegar outra versão para ver. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a Ara. Eu gosto muito da Ara. Não vai dar certo. Senão não vai aparecer para vocês aí. Mas aqui fala: estaremos para sempre com o Senhor. Mas a versão é boa, dá para entender. E o juízo final. O que é o juízo final? 2 Coríntios 5:10. Interessante eu colocar aqui para vocês
entenderem. 2 Coríntios 5,10. Porque todo ser humano, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Preste atenção, queridos. Tudo que nós fizemos ou fizermos aqui neste mundo, nós vamos prestar contas a Deus das nossas atitudes, o modo como nós tratamos o nosso próximo, o modo como nós nos relacionamos com a nossa família e com o nosso Deus. Nós daremos conta de tudo isso diante do tribunal de Cristo. Por isso que nós devemos sempre fazer tudo para a honra e glória do nosso Deus. Sempre estarmos meditando na Bíblia Sagrada e extraindo dela ensinamentos que faça com que nós sejamos mais parecidos com Cristo. E também a vitória sobre o mal. Jesus Cristo vencerá Satanás, a morte, o pecado, tudo, o anticristo, toda a entidade do mal será esmagada, será lançada no lago de fogo. Jesus Cristo vai prevalecer sobre o mal. Então aqui fala, todos prestarão contas a Cristo. Então nós devemos estar atentos a isso. E o que mais que nós temos? Então aqui alguns conselhos que possamos viver em vigilância. Porque em Mateus 24, 42 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Há muitas pessoas que elas vivem as suas vidas afastadas de Deus e têm o pensamento assim, eu vou aproveitar o máximo que eu puder porque eu sou jovem, preciso desfrutar das coisas boas dessa vida e futuramente eu vou para a igreja, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas nesse momento eu quero aproveitar mais a minha vida. A Bíblia fala, vigiai porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O vídeo passado que eu fiz, eu falei sobre o tempo. E eu disse que o futuro não está nas mãos do ser humano. Eu e você não temos poder sobre o nosso futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos vigiar. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Somente Deus sabe. E nós devemos, como diz João 1 João no capítulo 3, versículo 3, que nós devemos viver em santidade. Sede santos porque eu sou santo, assim diz o Senhor. E devemos viver com perseverança e saber que Jesus Cristo voltará. Devemos estar atentos. E também a missão de Mateus 28, 19 e 20, que esse texto aqui é famosíssimo, que fala assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A missão nossa é fazer discípulos, anunciar a Cristo às pessoas, anunciar que o reino de Deus está próximo e que elas devem se arrepender dos seus pecados e se voltarem para Deus. E reflexão em grupo, se acaso você quiser fazer um estudo com seu grupo de oração na sua casa ou na igreja, eu deixei algumas perguntinhas aqui simples para você fazer para as pessoas, né? O que a promessa da volta de Jesus significa para você hoje? Isso aqui é para as pessoas refletirem ou discutirem em grupo. É interessante. O que a volta de Jesus significa para mim hoje? Será que eu estou desejando essa volta? Eu estou adiando? Será que a minha fé está no automático? Como que eu estou vivendo? Como isso influencia seu estilo de vida? Será que a volta de Jesus impulsiona você a viver uma vida de santidade, de vigilância, de perseverança? Ou para você tanto faz? Como que a volta de Jesus influencia a sua vida? E a terceira pergunta também, que é muito importante: você está vivendo como quem espera Jesus? A sua vida dá sinais de que você é alguém que está esperando Jesus Cristo voltar? Isso se aplica a todos nós. Essas perguntas são muito importantes
para nós reavaliarmos a nossa fé. Como nós temos dado importância à volta de Cristo. Fique então, queridos, com essa mensagem e que nós possamos refletir. Nós possamos refletir na volta de Jesus. É um assunto urgente, importante. Nós temos que dar prioridade para esse assunto, porque a volta de Jesus virá como ladrão. Nós não sabemos o dia e nem a hora, e nós devemos estar preparados, vigilantes, sempre em constante oração, sempre discernindo os tempos. Não precisamos ter medo, mas precisamos sim anunciar o Evangelho, porque Mateus 24 diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Então, queridos, isso aqui é para alegrar o seu coração e trazer de volta à sua memória esse assunto tão importante e que tem sido tão pouco divulgado no nosso meio, que precisa voltar a tomar o centro da mensagem nas igrejas, no cristianismo. A volta de Jesus é urgente, é importante, é necessária. Então que Deus te abençoe, nos vemos num próximo momento.